Bom, então indo direto ao ponto aqui, nessa segunda parte do vídeo, a gente trata agora da segunda via de interpretação sobre o problema de Goethe, que é o diagnóstico de que talvez o problema seja com respeito ao rigor envolvido, normalmente, até aquele ponto, com respeito à interpretação do critério de justificação. Essa via de interpretação suspeita que o problema está no critério de justificação que é frouxo demais. A maneira como o critério é interpretado na definição tradicional, até esse ponto, através de uma teoria falibilista, é um viés falibilista de interpretação. As pessoas entendem que justificação é um critério falibilista. Você pode ter uma crença justificada, mesmo que em um sentido você possa estar enganado sobre sua crença. Você pode ter crenças justificadas falsas. E quem pensa que o problema está relacionado com isso, então tem que dizer que a gente precisa tornar justamente a noção de justificação mais rígida para evitar o problema de Goethe. O problema de Goethe é justamente evidência de que a gente está interpretando o critério de justificação de uma forma equivocada. A gente deve adotar um critério de justificação infalibilista, alguém pode dizer nesse ponto. E, se você lembra, a gente caracterizou o infalibilismo como sendo essa posição, ou a teoria que diz tal coisa sobre justificação. S está justificado em acreditar que P, se somente se sua justificação é infalível, isto é, se sua justificação é tal que ele não poderia estar enganado sobre P. De fato, se a gente pensar nos tipos de casos que compõem, caracterizam um problema de Goethe, a gente sempre encontra um tipo de justificação que é falível. Afinal, a gente consegue perceber como facilmente esse sujeito poderia estar enganado se a situação tivesse sido um pouco diferente. Por exemplo, se Smith não tivesse 10 moedas em seu bolso, ele ainda acreditaria que o homem com 10 moedas no bolso recebeu um emprego. E é um acaso que ele tem 10 moedas no bolso e ele ainda está ciente disso. Se ele tivesse 9 moedas no bolso e não 10, ele continuaria tendo essa crença de que o homem com 10 moedas no bolso foi receber um emprego. E agora essa crença seria falsa. Se não fosse 16 e 20, mas 16 e 21, ou 16 e 19, se fosse um minuto de diferença aqui em que a Alice chegasse na estação e olhasse o relógio, ela ainda acreditaria que são 16 e 20, porque o relógio marcaria 16 e 20, uma vez que ele está parado. Então, facilmente ele poderia estar errado aqui se a situação tivesse um pouquinho diferente, etc, etc. Com cada um desses casos que foram apresentados, e qualquer caso aqui concebível do tipo Goethe, parece sempre envolver um tipo de justificação falível. É uma espécie de acaso o fato do sujeito ter uma crença verdadeira nessas circunstâncias. E o infalibilista está dizendo justamente que isso só acontece, risco aqui do sujeito estar enganado é muito alto. A gente consegue facilmente perceber o quanto ele estaria enganado caso a situação tivesse sido um pouco diferente. O problema com essa sugestão, com essa estratégia de resposta, é que o infalibilismo muito provavelmente implica em ceticismo global, a qual é uma posição também extremamente contraintuitiva. E se a gente está pensando na visão tradicional do conhecimento, a gente está pensando justamente em uma visão que é anticética, Como eu falei no vídeo passado, a visão tradicional é certamente a visão anticética, concepção anticética mais comum de conhecimento. E se a gente adota o infalibilismo, ou passa a interpretar o critério de justificação de maneira infalibilista, então a gente descaracteriza um pouco a visão tradicional, de forma que provavelmente agora a gente tem uma teoria cética a respeito do conhecimento, porque a gente está elevando o critério de justificação de tal forma que talvez o critério não seja alcançável, ou raramente alcançável. Então esse é o principal problema com quem adota essa estratégia de resposta ao problema de Goethe. No entanto, é um desafio para essa linha de resposta, um desafio que talvez seja intransponível. Se você pretende manter o caráter não cético dessa teoria, como é que você vai compatibilizar uma interpretação infalibilista de justificação e uma teoria não cética sobre conhecimento? É possível fazer isso? Se for possível, a gente pelo menos consegue fugir de uma implicação cética. E agora tratando da terceira via de interpretação,
o terceiro diagnóstico comum para o problema de Goethe, a ideia é que a análise de conhecimento como crença verdadeira justificada é fundamentalmente equivocada. A gente precisa repensar os métodos envolvidos aqui na defesa dessa visão ou os pressupostos envolvidos em quem defende conhecimento como crença verdadeira justificada. Essa linha de resposta, linha de diagnóstico, na verdade, ela é muito ampla. Tem muitas teorias ou muitas abordagens epistemológicas que se seguiram pós-Gettier que podem ser enquadradas aqui. Eu vou citar algumas dessas teorias ou dessas linhas epistemológicas, mas eu vou me concentrar em um desdobramento específico aqui, mas eu menciono algumas apenas para ser informativo. Então, por exemplo, há uma abordagem epistemológica contemporânea, ganhou força no período pós-Goethe também, que é o que se chama epistemologia das virtudes, que pensa a epistemologia de uma maneira muito particular, aproxima ela do tipo de teoria de virtude que nós encontramos nos gregos, em Aristóteles particularmente. E a própria maneira que a gente encara questões epistemológicas aqui mudam fundamentalmente de figura. A gente começa a colocar a noção de virtude epistêmica como sendo a noção mais central para analisar questões epistemológicas. Preocupações de análise do conhecimento mudam um pouco de importância, assim como outras questões tradicionais. O livro da Zach Phelps, 96, o Virtues of the Mind, é um marco importante dentro dessa literatura. Uma outra linha epistemológica que também tem algo a dizer sobre o problema de Goethe, e aqui está repensando seriamente o tipo de método envolvido no projeto tradicional, é o que é conhecido como naturalismo epistemológico, que é um grupo de teorias também muito amplo, há muitas variedades aqui de naturalismos epistemológicos, mas há teorias como a do Hillel Kornblith que defende especificamente que o método está errado, que a proposta em si está errada, tentar definir conhecimento olhando para a maneira como a gente fala sobre conhecimento, a maneira como a gente aplica o conceito, olhando para o nosso conceito ordinário de conhecimento. Na verdade, a gente tem que pensar conhecimento como um fenômeno natural e olhar como ele, o seu espaço, né, o seu lugar no mundo natural para entender que fenômeno é esse. E a gente deve tratar ele como qualquer outro tipo de fenômeno natural e usando os métodos que cabem quando a gente trata de um fenômeno natural e tenta esclarecer um fenômeno natural. Né? Outro tipo de resposta, ou um tipo de trabalho muito revisionista sobre literatura, é o livro de Timothy Williamson, 2000, nos anos 2000, Knowledge and Its Limits, que trata o conceito de conhecimento como sendo primário, como sendo primitivo. Na verdade, a gente não tem que tentar analisar conhecimento em termos de outros conceitos. O conceito de conhecimento vem antes para analisar outros conceitos epistêmicos, como o conceito de evidência, o próprio conceito de crença. E o trabalho de Williamson foi muito influente, até hoje é influente na literatura. Também uma outra linha epistemológica que surgiu em tempos mais recentes é o que é conhecido como filosofia experimental. Pessoas que tentam incorporar no método filosófico, em projetos filosóficos, métodos propriamente empíricos. Né? Eu cito essa linha aqui porque pessoas dentro dessa área tipicamente assumem que a maneira como a gente analisa conceitos na literatura filosófica, de maneira a priori, né, tentando olhar nossas aplicações do conceito e confiando nas nossas intuições linguísticas, segundo esse sujeito está equivocado, a gente deveria fazer algo mais experimentalmente robusto, testar nossas categorizações em nível experimental, ver o que as pessoas pensam sobre certas categorias, testar as categorizações das pessoas, botar isso no papel e fazer medições experimentais ao invés de confiar em nossas competências a priori. Então, essas pessoas tipicamente têm muito a dizer sobre e a discordar sobre o método tradicional. Então, enfim, essas posições, ou essas linhas epistemológicas aqui, se enquadram dentro
dessa linha de diagnóstico que pensa que há algo errado no projeto tradicional que a gente deve repensar. Vale a pena consultar um pouco essa literatura se você tem interesse. Mas eu vou chamar mais atenção para um desdobramento específico que está dentro dessa linha de interpretação, linha de diagnóstico, que resultou no debate que hoje é conhecido como o debate entre externalistas e internalistas sobre justificação, que é o debate, em outras palavras também, sobre a natureza da justificação. Eu vou me concentrar nessa percussão em particular, porque esse tópico marcou uma divergência importante entre epistemólogos. Mesmo algumas dessas discussões que eu citei aqui, precisa também fazer considerações sobre essa divergência, sobre a natureza da justificação, então eu considero ela um pouco mais importante. E um dos principais responsáveis por essa divergência, ou um dos filósofos mais influentes nesse debate que eu me refiro, é o Alvin Goldman. E em 67, então muito próximo aqui do artigo de Goethe, o Goldman, pensando justamente sobre o problema de Goethe, teve um insight básico que levou ao desenvolvimento de um tipo de teoria particular, que é o seguinte: ele pensou, né, ele constatou que a maioria das análises do conhecimento, até aquele ponto, não faz restrições sobre por que o agente forma a crença de que P. E o tipo de caso que caracteriza o problema de Goethe, um contra-exemplo na definição tradicional, são casos em que normalmente a causa da crença do sujeito em P é um tanto atípica, um tanto estranha, mas ainda assim a definição tradicional, e justamente a maioria das análises, conhecimento até esse ponto, não faz qualquer restrição sobre a causa da crença de que P, da proposição em particular, seja qual for. E o Goldman vai justamente colocar um critério causal aqui que pensa algo como o seguinte: sabe que P se somente se essa acredita que P e sua crença é causalmente conectada de uma forma apropriada com o fato que torna a proposição verdadeira. E o Goldman aqui estava tentando justamente dar conta do problema de Goethe e propondo uma análise que incluía esse critério causal e que impediria o surgimento de contra-exemplos do tipo Goethe. Mas mais importante do que a tentativa aqui de responder ao problema tem a ver com o insight dele, básico, geral, de que as análises até aquele ponto não colocam restrições sobre a causa da crença. E a causa é um tipo de fator que normalmente não é considerado quando a gente está falando sobre justificação, quando a gente está pensando na noção epistêmica de justificação. Isso ia levar para um insight mais importante posteriormente. Por exemplo, uma ideia, um aspecto importante de sua teoria causal é que não há uma menção, qualquer menção a uma noção avaliativa. Esse critério causal, essa exigência de que a crença na proposição P tem que ter uma conexão causal apropriada, ou causalmente apropriada com a proposição P, essa exigência de que a crença em P tem uma relação causal com o fato de que P é um critério um tanto descritivo, não há uma avaliação, o cerne da noção aqui não é um critério avaliativo. E a gente já falou que até esse ponto, justamente, quando a gente exige que o sujeito tenha uma crença com bases adequadas, a gente está fazendo uma espécie de juízo de valor, a gente está fazendo uma avaliação epistêmica sobre a crença do sujeito, a gente quer que ela tenha uma qualidade epistêmica, mas a gente não especifica com rigor essa qualidade. E a ideia de que uma crença em uma certa proporção P tem uma relação causal com o fato de que P, a princípio, a maneira como Goldman define mais precisamente, é algo mais descritivo. Isso requer somente que o fato tenha causado diretamente a proposição de que P. E essa ausência de uma noção avaliativa é algo que o Goldman vai levar
mais adiante e de maneira influente. Na tentativa aqui de resposta do problema, na linha do Goodman, Smith não sabe que um candidato que tem 10 moedas no bolso vai conseguir um emprego, porque a sua crença não tem qualquer relação causal relevante com o fato que torna a sua crença verdadeira. O que levou a crença de Smith foi uma mentira que o presidente da empresa disse, não o fato de que ele conseguiria um emprego. O que torna a sua crença verdadeira, de fato, não tem relação causal com o que fez com que ele acreditasse naquilo. É isso que o Goldman tinha em mente naquele momento. No entanto, essa tentativa de resposta não lida com vários tipos de casos Gettier, casos especialmente que têm evidência autêntica. Então, aqueles casos da Emma, aqueles casos da Alice, têm relações causais com o fato de que P. Então, exemplos que a gente já tratou aqui não satisfazem, ou melhor, satisfazem o critério causal do Goldman e ainda assim caracterizam contra-exemplos, caracterizam casos do tipo Gettier. E o próprio Goldman admite isso posteriormente e abandona essa tentativa. Mas ainda assim, isso leva a um insight mais importante. Isso vai levar, em particular, a reflexões mais sérias sobre a própria natureza da justificação. Como assim? O que isso quer dizer? Qual é a pergunta aqui em particular? A pergunta sobre a natureza da justificação expressa de uma maneira um pouco mais informativa é a pergunta sobre quais são os tipos de fatores que tornam uma crença justificada. Como assim também tipos de fatores é algo que a gente precisa esclarecer, mas fica claro quando a gente percebe, assim como o Goldman fez em algum ponto, de que normalmente a gente pensa que esses tipos de fatores, até esse ponto, só um tipo de fator era considerado como relevante para falar sobre justificado. Ele sabe expressar porque acredita em P, ou sabe que, até esse ponto, quando eu falava sobre crenças justificadas ou recorrentes, exemplos, os exemplos típicos de crença justificada eram exemplos em que o sujeito sabia dizer qual eram as razões da sua crença. Eu acredito em P por causa disso, disso e disso. Ou o sujeito não só está justificado, como ele sabe que está justificado. O sujeito tem uma crença de P, está justificado de P, e os exemplos que aparecem aqui são casos em que ele está perfeitamente ciente das razões que tornam sua crença justificada e está ciente da justificação de sua crença. Um outro pressuposto comum nesse ponto é que crença justificada é uma crença que foi alcançada de modo responsável pelo agente. Então é muito comum ver na literatura, até esse ponto também, noções do tipo sobre deveres epistêmicos ou sobre direitos epistêmicos. A gente viu com Wire que a maneira como ele define justificação envolve a noção de direito, e isso emana uma noção normativa sobre justificação. Você está cumprindo certas normas, o seu dever como agente epistêmico. Isso fica muito explícito. A ação de só acreditar em algo quando ele torna quando ele atinge, ele alcança uma ideia clara e distinta, e somente nesses casos, quando ele fala isso nas meditações. Então, também era comum nesse momento uma ideia de que o sujeito tem certas normas para seguir, falando em justificação, e que, do seu ponto de vista, ele sabe quais são as suas normas, ele sabe o que deve fazer para alcançar uma crença justificada. Que sofrem do problema de Gettier, que constituem o problema de Gettier, consideram as crenças em questão justificadas, né? São casos em que as crenças dos sujeitos estão justificadas, e o tipo de sorte envolvido nesses casos são fatores externos ao sujeito. Então, os casos que compõem o problema de Gettier são casos em que nós devemos considerar esses casos como sendo justificados de acordo com essa visão internalista.
Nós consideramos esses casos como justificados porque nós estamos assumindo uma posição internalista. Porque do ponto de vista de primeira pessoa, essas pessoas, esses agentes fizeram tudo que estava a seu alcance. Smith fez um raciocínio perfeitamente razoável. Se eu tivesse no lugar de Smith, eu faria o mesmo que ele. Emma também fez, a Alice também. Do ponto de vista de primeira pessoa, eles não fizeram nada de errado. O tipo de sorte e o tipo de fator que, no fim das contas, são fatores que são externos a esses sujeitos. E o externalista justamente vai defender que, definido dessa forma internalista, não é realmente necessária a proposta de conhecimento, ou ainda, isso também caracteriza